Olá novamente. Eu vou explicar para vocês agora o Present Continuous. Então, o que ele é? Em português, quando a gente quer dizer que está fazendo alguma coisa nesse momento, como é que a gente coloca os verbos, né? Eu estou fazendo, caminhando, eu estou caminhando, fazendo, comendo, bebendo, dormindo. Então, todos esses andos, indos, endos no português, no inglês eles são chamados de Present Continuous. Então, o que ele significa? Significa ações que você ou o sujeito da frase está fazendo right now, agora. Qual que é a estrutura gramatical dele? Vocês vão colocar o verbo to be, acompanhando ali o sujeito, né? No presente, então o presente do verbo to be, mais o verbo principal, mais uma terminação ing. Então, quando a gente pega um verbo no inglês e acrescenta ing, significa que isso é uma ação, esse verbo está acontecendo neste momento. Tem um outro caso da gramática em que os verbos aparecem com a terminação ing, mas é um outro assunto. Então, na maioria das vezes aqui, pra gente está estudando essa gramática aqui, o verbo com a terminação ing transforma esse verbo em fazendo, comendo, dormindo, indo e assim por diante. Eu vou dar uns exemplos agora, vai ficar bem mais fácil. Nesse exemplo aqui, Anna is watching TV. Então, o verbo to be no presente, ele é is, porque a gente está falando da Ana, que é a terceira pessoa, né? Então a gente já viu isso no verbo to be. Se fosse I, de eu, seria am. Se fosse, por exemplo, you, você está assistindo TV, seria you are. Se fosse we are, they are. Como é Ana na terceira pessoa, o verbo to be se transforma em is no presente, né? Então, Ana is, to be, watch. O verbo watch é o verbo assistir. Então, é o verbo principal. E a terminação ing transforma esse verbo de assistir para assistindo. Então, quando a gente coloca ing, isso que a gente faz com o verbo. Por exemplo, o verbo look, verbo olhar. Se eu falar looking, eu estou falando olhando, né? Se eu falar o verbo comer, eat. Se eu falar eating, comendo, neste momento. Então, vocês percebem a diferença, por exemplo, do presente simples, do present simple? Lembra que eu falei que o present simple, ele quer dizer hábitos e rotinas. Então, um erro muito comum de estudantes da língua inglesa, quando estão aprendendo, né, bem no início, é confundir o present continuous com o present simple. Então, o present simple, presente simples, ele vai descrever ações e rotinas, né, na maioria das vezes. E o continuous, coisas que estão acontecendo right now, agora mesmo. Então, um erro bem comum, por exemplo, assim, ó, você está aprendendo a falar inglês, aí alguém chega na sua casa e você está cozinhando o jantar. Então a pessoa fala, what are you doing? O que você está fazendo? O correto seria falar, I am cooking dinner. Eu estou cozinhando o jantar, porque eu estou fazendo isso agora, eu estou com a panela ali na minha frente, com o fogão e eu estou cozinhando. Qual que é o erro bem comum que brasileiros cometem? O brasileiro responderia, I cook dinner. Porque, né, na nossa cabeça, o presente é uma coisa que eu estou fazendo agora. Então eu falo, I cook dinner. Então quando você responde, I cook dinner, significa que provavelmente toda noite ou um dia sim, um dia não, você cozinha um jantar. É uma coisa que você faz toda hora, né? Uma rotina. Então o correto é cooking, porque você está cozinhando naquele momento o jantar. É só a gente transferir para o português, né? Se alguém pergunta para você, o que você está fazendo? Você fala, eu cozinho jantar? Que seria o present simple, presente simples. Ou você fala, eu estou cozinhando o jantar? Né? A diferença do português é a mesma. Eu cozinho o jantar significa que você faz isso para viver ou que você faz isso toda noite. Cozinhando significa que neste momento, right now, agora, você está fazendo essa ação. Então eu vou dar mais alguns exemplos aí para vocês irem se habituando. Só percebam que tem que ser o presente do verbo to be, vai ter que acompanhar o sujeito na frase. Então, como eu já falei, vou bater nessa tecla porque isso é muito importante.
Ana tá na terceira pessoa. Ana, ela refere-se ao she lá dos pronomes, né? Então, he, she, it, o presente simples do verbo to be, que acompanha o is. You, are, o are é que acompanha, né? O you, we, they, are. Então, percebam se é is ou are, ou se for eu, I, am. Então, lembre do verbo to be. Então, presente é verbo to be, mais verbo, mais terminação ing. Então, vou dar mais alguns exemplos aqui que eu separei para vocês, ok? Então, outro exemplo. Mark teaching French. Então, significa que o Mark está ensinando francês agora, né? Nesse momento. Mark is teaching French. Olha o is aí acompanhando o Mark, porque o Mark é um he, né? Tá na terceira pessoa, então é o is. Mark está ensinando francês. Então o verbo teach, o verbo ensinar, teaching, está ensinando. The boys are playing outside. Então os meninos estão brincando lá fora. The boys are playing outside. The boys. Então boy é um menino, meninos é o plural. Então, mais de um ali, né? São vários his, são vários eles, boys. O pronome que refere-se ali é o they. Então, a gente usa o are do verbo to be. Então, the boys are playing outside. O verbo play, como a gente já viu várias vezes, é brincar, nesse caso aqui desse contexto. Playing, brincando. Eles estão brincando neste momento lá fora. We are doing our homework. Nós estamos fazendo nossa lição de casa. We, então quem que acompanha, o to be que acompanha ali no presente é o are. We are. We are doing, verbo do, verbo fazer. Então, doing, fazendo. Nós estamos fazendo nossa lição de casa. Homework é lição de casa. Outro exemplo. You are learning English very quick. You are learning English very quick. Você está aprendendo inglês muito rápido. Então, you are, né? O are que acompanha, não é you is ou you am. You are learning English very quick. Você está aprendendo inglês muito rápido. Qual que é o verbo principal? É learn, que é aprender. Então, aprendendo, né? Learning. Bom, como nem tudo são flores, né? Não é uma coisa complicada, né? Você vai acrescentar ing quando você quiser colocar o verbo ali no fazendo, comendo, né? No nosso português, uma ação acontecendo agora mesmo. Mas tem algumas regrinhas. Então, na maioria dos verbos, você só vai acrescentar ing, como nesse caso da Ana aqui que eu falei pra vocês antes. Então, o verbo watch, né? Verbo watch, assistir, acrescentei ing, assistindo. Mas alguns verbos, eles vão ter uma regrinha ali de spelling, de pronúncia, de ditar aqui as letras. Na fala, né, na oralidade ali, todos eles vão soar como ing, o verbo mais o ing. Por exemplo, watching, doing, liking, raining. Mas na escrita, alguns deles vão dar uma mudadinha aqui no final para acrescentar o ing. Então, eu vou colocar para vocês aqui na tela para vocês visualizarem mais fácil. O primeiro exemplo é esse que eu acabei de falar. Então, por exemplo, o verbo wait. Então, quando o verbo terminar em duas vogais mais consoante, vocês simplesmente vão acrescentar o verbo, a terminação ing. Por exemplo, o verbo wait. Vai ficar waiting. Você só vai acrescentar o ing. Não vai mudar em nada o verbo. Daí começa, né, a sessão aqui. Então, quando o verbo terminar em vocês cortam o e acrescentam ing. Por exemplo, o verbo make, que é o verbo fazer. Making, né? Então, making, fazendo, vocês têm que cortar o e daí acrescentar o ing. Então, vai acontecer com outros verbos. Por exemplo, decide, verbo decidir. Deciding, cortou o e, acrescentou ing. Verbo write, escrever. Writing, cortou o e, acrescentou ing. Outro caso aqui. Quando o verbo terminar em uma vogal mais consoante. Então, por exemplo, no primeiro caso que eu comentei com vocês,
Então são duas vogais mais consoante. Então vocês vão acrescentar o ing. Esse aqui é quando o verbo termina em uma vogal mais uma consoante. Vocês vão dobrar a última consoante e adicionar o ing. Então, por exemplo, o verbo sit, o verbo sentar. Sitting, sentando, vai ter que dobrar o T ali e para acrescentar o ing. Verbo swim, nadar, mergulhar. Swimming, dobrei o M. Verbo cut, cortar. Cutting, cutting. 2 T's e acrescenta o ing. Outro caso aqui, então quando o verbo terminar em IE, vocês vão trocar esse IE por Y e acrescentar o ing. Por exemplo, o verbo lie, lying. Então eu cortei o IE, acrescentei Y e ing. O verbo deitar ou mentir, né? Dependendo do contexto. Lie, mentir. Mentindo, lying. Verbo tie, que é o verbo amarrar. Tying, cortei o IE e troquei por Y, acrescentei o ing. Verbo die, que é o verbo morrer. Dying, fica dessa maneira aqui. Outro caso, terminando em vogal mais Y, vocês só vão acrescentar o ing. Então não muda o verbo em nada. Por exemplo, o verbo stay, staying, play, né? O verbo estar, stay é o verbo ficar, permanecer. Verbo play, playing, a gente já falou várias vezes, jogar, brincar. Verbo say, que é o verbo falar, saying. E todos os outros verbos que não se encaixem aí nessa regrinha, vocês só acrescentam o ing, ok? Bom, eu vou dar mais alguns exemplos de frases que vão aparecer aí para você na tela para a gente se familiarizar, escutar aí o verbo no continuous, né? Então eu vou falar alguns exemplos de frases pra gente assimilar isso aí bem, ok? Então, mais alguns exemplos. I am studying for my exam. Eu estou estudando para minha prova. You are annoying me. Você está me incomodando. He's working at the moment. Ele está trabalhando no momento. She's making me a sandwich. Ela está fazendo um sanduíche para mim. It is raining today. Está chovendo hoje. We are moving to the US. Nós estamos nos mudando para os Estados Unidos. They are cooking dinner. Eles estão cozinhando jantar. You are playing very well. Você está jogando muito bem. Bom, então do spelling a gente já falou, né? Que são aquelas regrinhas ali com alguns verbos têm uma certa terminação, elas vai dar uma, né? Eles vão dar uma alteradinha de leve para acrescentar o ing. Aí aqui é outra coisa. Como é que a gente faz? Então eu falei para vocês que se eu disser I am playing, eu estou jogando, como é que eu faço para dizer que eu não estou jogando ou que eu não estou fazendo essa ação no momento? Então a regra é, vocês vão acrescentar um not depois do verbo to be. E o resto continua a mesma coisa, então não tem muito segredo. Por exemplo aqui, ó. Se eu disser aqui sem o not, you are doing it right. Você está fazendo isso certo. You are doing it right. Onde é que está o verbo to be aqui? No are, que está acompanhando o you, né? Então eu vou colocar o not depois do verbo to be. You are not doing it right. Você não está fazendo isso certo. Então, you are not doing it right. O not depois do verbo to be. E vocês vão usar isso para todos os casos para usar na forma negativa, no presente, né? No tempo verbal presente continuous. Só lembrando das contrações, pessoal, vocês lembram que quando eu falei do verbo to be, acho que lá no primeiro módulo eu expliquei as contrações. E na forma negativa também. Então elas continuam valendo da mesma forma, vocês vão utilizá-las da mesma forma. Por exemplo, is not, isn't, are not, aren't. Então nesse exemplo aqui, you are not doing it right, eu poderia dizer you're not doing it right. Lembra que daí eu fiz a contração desses dois? Ou na forma negativa desses dois aqui, né? You aren't doing it right. Mesma coisa se fosse um he. He's not doing it right ou he isn't doing it right. Eu não comentei ali na forma afirmativa, mas é a mesma coisa.
ao invés de I am, vocês podem utilizar I'm, ou he is his, she is she's, it is its, we are we're, they are their. E daí eu complemento com a frase usando no continuous, o presente continuous. E quando for a negativa, a mesma coisa das contrações que eu acabei de falar. Ou vocês contraem isso com isso, como eu já falei, ou isso com isso. Ou podem deixar da forma inteira, assim mesmo, que dessas 3 formas vão estar certas. Só para comentar com vocês, eu já expliquei as contrações, mas que elas podem continuar sendo usadas aqui também para o present continuous. Então eu separei mais algumas frases de exemplos aí usando o present continuous na forma negativa. Então vamos lá. You are not playing very well. You are not playing very well. Ou you aren't. Ou you're not. Então eu vou usar aqui a forma inteira para ficar mais claro. You are not playing very well. We are not moving to the US. Então nós não estamos nos mudando para os Estados Unidos. O you are not playing very well, você não está jogando muito bem. Outro exemplo, I am not studying for my exam. Eu não estou estudando para a minha prova, para o meu exame. I am not studying for my exam. We are not moving to the USA. Então percebam aí o not depois do verbo to be. Bom, aqui está mais uma forma. Então a gente aprendeu como é que a gente fala o present continuous na forma afirmativa, na negativa e como é que eu faço pergunta. Então vocês vão trocar o sujeito da frase com o verbo to be. É a mesma regra que a gente já viu quando a gente estudou o verbo to be. Lembra que trocava ali o pronome ou o sujeito com o verbo to be? Então aqui um exemplo. Is it raining? Eu estou perguntando se está chovendo. Se eu quisesse afirmar que está chovendo, eu falaria It is raining. Ao contrário, está chovendo. Agora, se eu for perguntar, olha aqui o verbo to be acompanhando o it, né? Então é o is que acompanha, não é are, não é am, é is. Então, is it raining? Is it raining? Se eu disser it is raining, eu estou afirmando. Se eu trocar o verbo to be, aqui na regrinha, com o sujeito, o pronome aqui, e depois eu deixo o complemento aqui com o present continuous, eu estou perguntando, is it raining? Então não tem segredo, a gente já lembra que eu falei lá no começo, quando a gente vê o verbo to be, que ele era super importante? Então, ele volta, né? E a estrutura do verbo to be lá para fazer pergunta é a mesma coisa daqui para o present continuous. Só vai trocar. Então vocês já viram isso aqui. Então só troca um com o outro e transforma isso numa pergunta. E deixa o complemento aqui do verbo com ing, né? Então vou falar mais alguns exemplos que eu separei aqui. Are they cooking dinner? Eles estão cozinhando o jantar? Are they? Viu que eu troquei aqui? Se eu quiser afirmar que eles estão cozinhando, eu falaria They are cooking dinner. Como eu quero perguntar, eu inverto. Are they cooking dinner? Are we moving to the US? Nós estamos nos mudando para os Estados Unidos? Bom, pessoal, dei uma parada agora, resolvo os exercícios. Vejo vocês daqui 1 minuto na correção, ok? See ya, bye bye!